Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Acho que vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já Uhum, começa. uhum. Tentando arrumar a luminosidade aqui. Ah, aqui tá difícil também. Tá bom assim a luz? Tá sim. Deixa eu ajeitar aqui também. Bora falar de um tema maravilhoso. Vamos. Opa, caiu. Não tá ficando aqui nessa posição, não. Então acho que a gente quer ajeitar a câmera aí. Pronto. Legal. Então acho que a gente pode começar. Boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Thiago, um dos cofundadores da Voit. Hoje a gente tem a felicidade de estar junto com a Mayra Souza, que tem um background absurdo de sustentabilidade. Boa Recentemente noite, pessoal. ela fez parte do programa de gestão de impacto em Oxford, na Inglaterra. E ela é uma das pessoas que nos ajuda hoje, junto com a CID, no nosso desenvolvimento sustentável, junto com a Voit. Para a Voit, o desenvolvimento sustentável é um dos grandes pilares desde o dia zero. Então, a gente busca sempre ter a nossa missão de democratizar o esporte. A gente entende que o esporte ele é fundamental para a mudança de vida, para a mudança de patamar de muitas pessoas. Então a gente sempre vê aquelas histórias de pessoas que saíram que estavam em situações de vulnerabilidade social e através do esporte, futebol e tudo mais, conseguiram ascender na vida. E a gente acredita muito que isso tem que ser expandido, tem que crescer, e não só através do esporte. Então a gente tem muito a visão de que a gente pode levar outras modalidades de esporte para a sociedade e fazer com que as pessoas tenham as suas oportunidades em outras modalidades que ela quiser participar, né? Então a Voit a gente começou recentemente com algumas campanhas nesse quesito, com a CID ajudando também. A gente fez o Tamo Junto, que depois eu vou até deixar o link ali embaixo para vocês participarem. É uma campanha onde a gente trouxe vários atletas de diferentes modalidades, futebol, judô, jiu-jitsu, para doarem seus produtos, a Voit fazer a gestão desses produtos, arrecadar valores e distribuir isso de volta para a sociedade. A gente fez uma doação com várias cestas básicas, eu tive o prazer de estar lá. De novo, agradecendo a CID pela ajuda. E é gratificante a gente ver os projetos sociais e como eles estão impactando vidas, principalmente nesse cenário de Covid, de pandemia, onde muita gente deixou de ajudar, né? Então, a solidariedade acaba ficando de lado. Então, é muito importante a gente a gente ajudar e continuar fomentando esses auxílios para a sociedade. Eu vou pedir para a Mayra falar um pouquinho do Theory of Change, que ela pediu para construir, que ela nos ajudou a construir, está nos ajudando a construir, que é uma coisa que a gente desenhou, e a gente coloca isso porque a gente entende que para a Void não basta só fazer aquela ação social pontual, onde você vai ajudar no final do ano ou algo assim. A gente entende que toda uma cadeia tem que estar sustentável e ela tem que estar em prol da sociedade. Por esse motivo a gente desenhou o nosso Theory of Change. Eu vou pedir para a Mara, que melhor do que ninguém, explicar como que é o conceito e eu falar um pouquinho como que a Voit construiu essa cadeia sustentável para apoiar a sociedade e também o meio ambiente. Ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu falo que é interessante quando eu mandei o convite para muitas pessoas, falam, nossa, esporte e sustentabilidade? Como assim, né? Eu falei, tem tudo a ver, né? Na verdade, a gente vai conversar aqui e no final a gente vai ver quantas coisas o esporte conversa com o desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, né? De todas as nações que se encontram e cada uma tem um destaque que a gente vai falar. Então é muito legal a gente trazer esse tema para o esporte. Estou muito feliz de
tá na live com a Voit, não só tá na live, mas a gente está caminhando junto, né? E todo mundo tem falado muito agora, principalmente com essa pandemia, eu falo que ela acelerou, né, esse movimento da questão da solidariedade, tanta gente querendo fazer coisas solidárias, olhando um bem coletivo. Eu falo que a gente está no mesmo barco e a pandemia acho que nunca ficou tão claro. O nosso mesmo barco é o planeta, né? E o planeta ele vai gritar em algum momento como gritou, né? Com relação à natureza, que a gente tem visto as mudanças climáticas e tantas coisas que têm acontecido nos desastres naturais, que estão sempre nos extremos, né? Ou muito calor, às vezes, ou muita nevasca, ou furacões, ou tsunamis, enfim, terremotos, quantas coisas acontecendo. E também a questão que a gente fala que é muito importante da questão social, né? Então, a pandemia também veio trazer que a gente está no mesmo barco, no mesmo planeta, e não se via na nossa geração algo que tivesse uma mudança assim tão radical em toda a sociedade. Então é um tema assim muito sistêmico e aí muito tem se falado. Então como que a gente vai impactar de uma forma mais positiva? Várias pessoas têm procurado nesse movimento, nesse repensar mesmo que a pandemia gerou, de olhar mais as pessoas, de olhar mais a coletividade. E aí a teoria da mudança ela vem muito com essa visão, que a teoria da mudança ela é muito legal porque ela vai olhar o longo prazo. Né, eu digo que situações de crise traz a gente para olhar assim as bases de sobrevivência. E o Brasil é um país, né, que tem um pano de fundo social muito frágil. Eu falo que ele é todo remendado. E a pandemia veio trazer à luz todas essas questões. E aí, então, a gente precisa achar soluções agora que vão trazer para a gente uma visão de longo prazo. E o Theory of Change, ele faz isso. Ele consegue colocar, tipo, eu falo, numa folha A4, né, o que as instituições, empresas, organizações, ONGs, startups querem produzir de diferente, né, no final das suas contribuições como força de mercado. Então, eu fiquei muito feliz que na Voit a gente conseguiu trazer como se fosse a grande missão de impacto de longo prazo, tanto na questão social quanto na questão ambiental, que o Thiago pode falar um pouquinho, né, dessas duas grandes entregas que a Voit tem no longo prazo. E o Theory of Change ele serve para isso. Ele é como se fosse uma grande A4, uma grande metodologia. Se alguém conhece o Canva, lembra muito que você põe inputs, atividades, outputs, mas o principal é a gente fazer um racional para que a gente entregue algo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, se alguém também quiser conhecer mais, também pode falar com a gente da CID, a gente também vai conversando. Mas é uma ferramenta assim globalmente usada para que realmente gere mudança, né? Por isso que ele chama teoria da mudança. Né? Como que ele surgiu? Só é interessante falar isso, Thiago, porque às vezes pode ter diferentes públicos aqui. Os investidores, eles estavam um pouco cansados, às vezes, de investir o dinheiro e muitas vezes eles viam que às vezes voltavam na mesma comunidade ou voltavam na mesma nação, porque tem nações que são pequenas e não viam a real mudança daquele lugar. E aí o pessoal, os investidores, né, começaram a questionar, falar, poxa, a gente tem investido dinheiro e dinheiro é para mudar a dinâmica social e ambiental daquele lugar. E aí então eles começaram a pedir as mudanças, de longo prazo. Só um minuto, gente. Eles começaram a exigir. Eles começaram a exigir as mudanças de longo prazo, e aí então que começou a vir o Theory of Change, que foi o questionamento dos grandes investidores mundiais aí, que a gente conhece, a BlackRock, a JP Morgan, e começou esse movimento muito forte, principalmente na Europa, inicialmente, e começou agora, já vir para os Estados Unidos e está muito forte aqui no Brasil. Então, o Theory of Change é para isso, para que fique claro, não só para o mundo dos investimentos, né, dos investidores, mas que fique claro para a sociedade, todos os públicos, né, o que você quer usar a sua força de mercado para transformar. Legal, legal. E na Voit a gente construiu um Theory of Change onde a gente, além de longo prazo, a gente tentou estruturar uma parceria ou a gente tentou incluir todos os stakeholders da nossa cadeia. Então, desde a pessoa que está comprando o produto na Voit até a que está vendendo, o fabricante, o varejista e até a comunidade que está recebendo isso. Então, a gente estruturou diferentes frentes para abordar isso. Então, o usuário da Voit que quiser doar um produto na nossa versão de aplicativo que a gente está em desenvolvimento, ele vai poder doar um produto. E a gente vai fazer toda a gestão do produto, a curadoria dele e distribuir ele para a sociedade, caso ele esteja em condições, ou revendê-lo e distribuir o dinheiro. Da mesma forma, a gente estuda parcerias com varejistas e com grandes lojas para
fazer uma engenharia reversa, onde a gente recebe os produtos também, faz a curadoria, vende e retorna para essa empresa como crédito para a sociedade. Então, de maneira geral, a gente estruturou bem para que todos os players e todos os stakeholders que estão envolvidos com a Voit, eles possam estar de alguma maneira ajudando, seja no impacto socioambiental ou social. Então, essa foi a nossa ideia da Voit, um trabalho bem complexo que a gente está muito feliz de estar desenvolvendo. E é algo que a gente quer colocar em prática e a gente está estudando para colocar em prática logo em sequência, justamente para entender que isso tem que ser parte fundamental da nossa filosofia, né? E não somente algo que a gente faz no finalzinho da cadeia. A gente quer deixar isso em todos os momentos que a Voit está trabalhando. Então esse é um pouquinho do The Earth Change. Agora falar um pouquinho de pandemia, né, Mayra? Como que está agora, quais que são os principais impactos que você diria que a gente tem agora com esse novo normal, onde tem pouca gente saindo de casa, pouca gente se doando, participando de ONGs, até essa falta de contato. Como que você acha que a gente está e como que você acha que a gente pode melhorar esse cenário no quesito de sustentabilidade? Né, a pandemia, né, igual a gente falou, ela veio mostrar que a gente está no mesmo barco, né? Nós estamos todo mundo no mesmo barco que é nosso planeta. E vou falar assim, tem impactos, não tem como a gente falar que não, mas em todas as lives que eu tenho participado, eu gosto de trazer também os pontos positivos, porque eu falo que o ser humano ele é tão adaptável, né? A gente imaginou que no começo da pandemia, no primeiro mês que decretaram a quarentena, a gente ficou com uns 40 dias, 45 dias, a gente achou que não ia sobreviver e disso se estendeu para 2 meses, 3 meses, e a gente se olha ainda em agosto, né? Sem ainda um cenário, né, para o fim, que é a tão esperada vacina. Então eu falo que o ser humano, ele é tão adaptável, né? Por mais que a gente tenha sofrido tantas mudanças, como a gente se reinventou, né, nesse tempo. Uma coisa que aconteceu, e eu falo, e aí entra o setor de esporte, que ele foi também extremamente afetado, como vários setores que a gente ficou falando aqui, é a questão do desemprego, não tem nem como não falar sobre isso, né? A gente atingiu uma média histórica aí maior, deu quantos por cento? A gente já está com 13,3% a taxa de desemprego, e a gente já reduziu 8,9 milhões de pessoas, né, que estavam ocupadas e que agora não estão mais ocupadas, né? Então, é muito importante a gente olhar que sim, houve um impacto no desemprego, mas que a gente também tem a possibilidade de reinventar as prioridades nas empresas e nas instituições, tanto públicas quanto privadas, que a gente vai falar agora. Fechamento de empresas também aconteceu, né? O último, eu vou pegando os dados atualizados do IBGE, as pequenas e as médias e as micro foram as mais afetadas. Né? Hoje a gente tem aí um dado que mais de 700 mil empresas fecharam. Então eu vejo que é esse momento também de ver um novo patamar, que muitos negócios podem também vir a surgir com a pandemia. E esse é o ponto positivo também, que a gente vai ver que novos negócios também começaram a surgir a partir da pandemia. Então, a gente tem sim toda essa questão dessa onda, né, que veio do desemprego, do fechamento de empresas, mas nós do desenvolvimento sustentável estamos vendo que vai vir uma nova onda de inovação, de soluções sociais e soluções ambientais que já vão começar. A produção industrial também deu uma recuada, mais de 27%, caiu 27,5%, e a inadimplência também é uma coisa esperada, né? Reduziu aí, a inadimplência aumentou para um patamar de 45%, e a gente vê que está todo mundo, né, tentando se adaptar, os bancos, os governos, em todas as questões para a gente conseguir, de alguma forma, atender o empresariado, atender as pessoas físicas, o cidadão nesse sentido. As ONGs, né, foi feita uma pesquisa recente, 73% delas acreditam. Mayra? Acho que ela caiu. Vamos só ver se... Oi, Mayra. Mayra? Oi, Oi. deu um bug aqui, a tecnologia é boa.
Deu um corte. Tudo bem. Onde vocês ouviram? Até a parte das ONGs? Isso, aham. Então, Isso mesmo. 73% das ONGs que dependem, né, de muitas doações, também disseram que os recursos esse ano têm reduzido. E aí, então, a gente tem buscado também alternativas no terceiro setor para que a gente possa cada vez mais apoiar essas instituições que têm um apoio na sociedade civil tão grande. O aumento da desigualdade, igual eu falei, o pano de fundo do Brasil, ele é extremamente frágil, né, o pano de fundo social. Então, né, temos sim um aumento da desigualdade social, mas uma coisa que a gente tem visto e reforçado é que a solidariedade no Brasil está algo incrível. E então, por mais que a gente voltou, né, a ter situações de fome extrema, né, por já serem situações bem críticas em algumas comunidades, a gente vê que só o projeto voluntário que eu voluntariei, que a gente teve junto agora com a Voit, foram mais de 6 mil toneladas, né? 6 mil quilos, 6 mil toneladas de alimento arrecadadas, né? E que atingiu aí o Brasil inteiro e várias comunidades e várias populações em vulnerabilidade. Então, tem medidas do governo que têm sido feitas, tem medidas do voluntariado, das instituições de terceiro setor, empresas, muitas empresas se mostrando solidárias, né? Aqui a gente teve apoio da Electrolux, a gente teve apoio JBS, o Grupo Boticário doou, então aqui só no Paraná, não vou ser injusta, mas tem várias empresas que se destacaram, assim, de uma forma, assim, muito apoiadora nos bastidores de tudo isso, né? Então, essa solidariedade também aumentou muito. E na educação, né? A educação foi um setor também extremamente afetado. A gente ainda vai ver as consequências disso, principalmente na qualidade, né, do ensino remoto, porque as escolas, as instituições, as universidades tiveram que se adaptar muito rápido, né, no meio da crise. Então, no último inventário, no mundo, foram mais de 1,5 bilhões de estudantes que tiveram que parar e 63 milhões de professores do setor primário e Nossa. secundário da educação. Então, é uma coisa que, sim, afetou, que, né, vai ter que ser repensada, mas também que trouxe muita criatividade e inovação, né? Igual eu falei, o ser humano é adaptável e está conseguindo se adaptar. Mas eu queria trazer os pontos positivos, porque eu sempre falo que o importante do desenvolvimento sustentável é olhar ao longo prazo, né? E a pandemia, ela veio acelerar essa visão do desenvolvimento sustentável, que a gente viu que muitas coisas antigas, né, não se sustentavam, que os modelos antigos não estavam se sustentando, e a gente está tendo como se fosse esse tempo para repensar várias estruturas de mercado, estruturas na sociedade civil, nos governos. Então, está sendo um momento também muito importante. Né? Então, vou trazer algumas coisas positivas. Saiu na Forbes que as empresas, né, que têm a visão social e ambiental como propósito, essas empresas, elas tiveram uma resiliência muito maior na crise, estão tendo, e muitas delas cresceram, né? E não é nem falando, mas a Voit é um exemplo delas. Tem várias startups que cresceram no momento da pandemia. Então, aquelas que têm esse propósito, né? A gente vai falar um pouquinho dos porquês, porque os clientes consumidores, eles estão mudando a visão. Né, eu até brinco com relação a isso, gente, roupa, né, na pandemia. Olha o armário, né, de vocês, que a gente deve ter usado nessa pandemia. Quem teve mais o home office, né, quem tem que sair para trabalhar diferente, mas quem está fazendo o home office, a gente vê quantas coisas a gente não precisava. Então, o consumidor começou a olhar para aquilo que é essencial, né, e começou a repensar mesmo o consumo, né, além da mudança para o online que decolou. Né? Outra coisa que está muito forte, né? Essa mensuração e gestão de impacto, igual eu falei, agora as pessoas querem entender, principalmente os investidores, onde eu estou investindo. Então, a gente tem o Movimento B, se vocês quiserem conhecer, é da comunidade B Paraná, e é o Movimento B, começou nos Estados Unidos, e no 2006 ele está muito forte na América Latina, na Europa, e aqui no Brasil se divide em comunidades regionais. No Paraná a gente tem, então se vocês quiserem saber, ele vai fazer com que a força do mercado vá para essa mudança social ambiental, e ele está crescendo muito, né? Com esse novo normal que a gente fala, está vindo muito forte. A geração agora que trabalha por propósito, né? Cada vez mais a gente tem os jovens que não querem trabalhar só pela questão financeira, mas que buscam um lugar que eles se identificam com propósito. Né? Então, cada vez mais
têm visto isso, e muitos jovens, quando vão, eles olham o que a empresa preza como valor, como missão, aquela instituição que eles estão entrando, para trabalhar num lugar que eles realmente falam, ó, eu gasto minhas horas aqui, mas as minhas horas são bem gastas, né? E eu quero mudar alguma coisa. E também uma coisa que a JP Morgan e também a BlackRock trouxe, que é o Larry Fink, que trouxe uma carta no início do ano, toda vez em Davos, lá no fórum, ele traz, é a carta mais esperada pelo setor de investimentos. Ele comentou que está vindo uma geração agora, né, que são os herdeiros, né, dos grandes investidores mundiais, e que esses novos herdeiros, eles têm uma visão totalmente diferente, e que eles realmente olham a questão social e ambiental, toda essa questão de governança e ética, né? Então, toda essa questão do compliance, essa questão da ética, a questão do social ambiental, está vindo muito forte para essa nova geração, que vai herdar mais de 3,4 trilhões, eu acho, de dólares para investir no mercado. Então, isso também é muito importante. E uma coisa muito interessante que surgiu nas empresas, por mais que teve tanta, né, redução em alguns aspectos, mas é o capital humano. Muitas empresas têm dito que o capital humano agora passa a ser mais valorizado, né? E a questão do home office, de entender que é possível, às vezes, trabalhar e ser produtivo. O brasileiro era muito conservador, o latino era muito conservador com home office. Na Europa isso já estava mais avançado. Então, a gente está vendo que a gente conseguiu se adaptar ao online de um jeito incrível. E aí, agora a gente está crescendo muito com relação a isso, a qualidade de vida, até emissões de gás do efeito estufa, né, de deslocamento, quantas horas em cidades igual São Paulo, já tive a oportunidade de morar. Eu gastava muito tempo no trânsito que eu poderia estar produzindo em casa, né? E poder ter um tempo também perto da família, principalmente nós que somos mães, né? De estar perto dos filhos, isso é muito importante. E a saúde e segurança também dos colaboradores passou a ser muito importante, né? Então, assim, tem muitas coisas, né? Esse novo mindset, essa mudança cultural, a gente tem observado. Até no esporte, muita gente, eu pratico esporte, eu gosto, fui bailarina, agora corro. E eu senti muita falta e também fazia bike dentro da academia, então a gente teve que também se adaptar a tudo isso, mas a gente começou também interação maior com a natureza. Eu lembro que antes eu corria na esteira, corria, e aí não tinha, eu achava algum lugar na rua que tinha poucas pessoas para correr. Então a gente teve que se adaptar, e aí começou uma interação maior também do homem com a natureza. A gente às vezes teve, né, todo esse êxodo rural da população que agora veio para a população urbana e agora está tendo até um repensar da gente começar a voltar para as raízes também da terra, da natureza, né? E aí muita gente começou a correr, saía de Curitiba, corria num morro, corria num lago, corria em algum lugar, e foi ótimo, assim, a reconexão que fez bem para a mente, né? Então, essa mudança de mindset, essa mudança cultural, ela ficou muito forte, né? Então, assim, tem muita coisa boa também com a pandemia. Estou até lendo aqui consumo consciente que a gente falou, o second hand, né, que é o foco de usar as coisas, né? Então, muita gente na internet começou, não preciso comprar um novo, já posso pegar um outro, porque além da questão da economia circular, né, economia circular é quando a gente volta e reusa o produto, né, a gente consegue ajudar o meio ambiente, às vezes ajudar até a questão social, como a Voit está falando. E aí no esporte tem muita coisa boa também, que tá por vir, tem alguns estádios se remodelando, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes uma partida de futebol com 40 mil espectadores geralmente gera 4 toneladas de lixo. E como hoje os estádios, né, não estão tendo, vamos trazer um pouco para o esporte, não estão tendo o público, eles viram, sim, como diminuiu a quantidade de lixo, de produção de lixo. Então, agora, muitos estão repensando em vários esportes. Estava lendo o cricket, já começou, que o cricket tem mais no Reino Unido, na Índia, eu estava vendo. Uhum. Eles já vão ter uma meta de lixo zero, então, né, não vão ter. Eles estão até as corridas, porque antes de fazer as corridas, e vocês já viram dando as garrafinhas, aí o cara às vezes um copinho, corria, tomava e já jogava, assim. E no Rio de Janeiro até o pessoal reclamou muito que chamava os corredores de sujões, porque depois da corrida a cidade ficava imunda. E aí eles estão começando a ver copos que são biodegradáveis ou de fazer uma outra forma. E aí surgiu até um novo esporte, que até eu vi o nome, achei o massa, chama plogging, que é o jogging mais a coleta de lixo. Então a pessoa faz o jogging e vai coletando lixo. Achei o máximo, né? Nos estádios estão vendo do pessoal levar as próprias garrafas, né? Então você leva a sua garrafa, vai no bebedouro e enche.
o máximo, né? No beisebol já se iniciou, eles tiraram canudo, eram 215 mil canudos por jogo de beisebol. Então todo mundo está repensando quando for voltar. O Tottenham não vai vender mais nada de plástico, também decidiu, também eles vão adotar a garrafa. Nos Estados Unidos e no Canadá eles fizeram uma parceria com a Adidas, que eles usam as camisetas deles, é feito daquele lixo que eles estão coletando nas praias, né? E agora saiu até domingo, que o Palmeiras está pegando sempre os uniformes que eles estão né, reutilizando, sempre lança o novo. Eles estão triturando e fazendo cobertores e estavam mostrando, porque um dado ruim também que tem visto é que a população em situação de rua tem aumentado muito. Em Curitiba está aumentando muito, mais 50%. Então, tem muita ação social, muita coisa legal. Então, tem tudo a ver o esporte com o desenvolvimento sustentável e tem tudo a ver esse tempo que a gente está tendo para repensar as nossas atividades. E, inclusive, o esporte está fazendo isso para a gente voltar com esse novo normal de uma forma muito mais ambientalmente sustentável e socialmente agregando mesmo. Legal. A gente da Voit, a gente estando dentro do mercado, a gente conseguiu ver que a partir do momento que a pandemia começou, as pessoas voltaram a buscar o esporte, exatamente com o que você falou, às vezes voltar para a natureza, às vezes dar um alívio, né, daquele home office, do estresse do dia a dia. Então as pessoas voltaram a buscar o esporte mesmo, e seja ele dentro de casa ou fora de casa. E o que a gente fica muito feliz é que a gente sabe que a gente está contribuindo para pessoas que muitas vezes não teriam essas condições, né? Então, a saída de alguns produtos que são um pouco mais caros, por exemplo, esteiras e tal, que acabaram saindo de um second hand para uma situação mais barata. Então, às vezes pessoas que realmente não tinham condições de estar participando do esporte, agora estão tendo essa oportunidade e estão buscando isso. Eu acho que o esporte ele tem um trabalho mental muito forte, né? O Manock falou na semana passada na live com o Gustavo sobre isso. O poder que o esporte tem para a sociedade, para transformar a cabeça das pessoas mesmo, ele é muito grande, né? Então a gente fica muito feliz de estar fazendo o nosso papel e de conseguir distribuir e dar essa oportunidade para todo mundo, né? O second hand como um todo tem toda essa pegada de, além de você não produzir mais um produto ou não usar mais materiais para produzir, você tem toda essa parte de ser democrático. Então ele tem toda uma cadeia que te dá uma sustentabilidade, né? E a gente fica muito feliz de estar participando disso, de ter essa oportunidade de entregar em coisas que parecem ser pequenas, um grande resultado, né? Então, tênis de corridas que às vezes custam 400, 500 reais, a gente consegue vender um usado quase novo por 100. Então, para que eu vou comprar um tênis novo se eu vou começar a correr agora? Ou por que eu comprei uma prancha de surf que está parada aqui em casa? Eu vou vender. Então a gente evita lixo, evita da pessoa jogar no lixo, evita da pessoa descartar. Então é toda uma economia que gera uma circularidade muito interessante e muito sustentável, né? Então esse é o propósito da Voit e a gente fica muito feliz de estar participando. E foi o que você falou, a gente tem que se reinventar agora com a questão da sustentabilidade, né? E a gente começou a desenvolver o nosso modelo sustentável justamente nessa situação, né? Nessa situação em que as empresas estão se reinventando e a gente está começando a criar o nosso modelo. Então, a gente fica muito feliz de já estar criando isso dentro de um sistema muito criativo, onde a gente consegue, desde o zero, já tentar envolver todo mundo e deixar todo mundo se sentir responsável pelas ações sociais e ambientais que a gente tem, né? Então a gente está muito feliz de estar fazendo isso. Queria que você falasse um pouquinho mais, Mayra, acho que só para a gente ir finalizando, sobre a tua experiência assim, com o desenvolvimento sustentável, a tua experiência em Oxford. Acho que é bem interessante. Brilho meus olhos quando você fala, então se você puder falar só um pouquinho da tua experiência mesmo, de como que foi até chegar lá, a tua escolha para o desenvolvimento sustentável, eu acho que é um case bem legal de compartilhar com o pessoal. É muito interessante, porque eu falo que quando a gente sofre o primeiro impacto, né, de mudança, de mindset, é muito interessante. Eu sou médica veterinária, muita gente fala, meu Deus, médica veterinária. Eu sou médica veterinária, sempre gostei de setor agropecuário, pela minha história, sou mineira, né? Então, lá em Minas, eu vim de 2 famílias rurais. Mas aí eu tive uma mudança, eu trabalhava na Sadia, quando nem era Brasil Foods.
E eu decidi tirar minhas férias e fazer trabalho missionário na África. E aí, quando eu fui para a África, aqui no Brasil, a gente tem muitos problemas sociais, né? A gente tem uma economia potencial para mudar tudo isso. Eu creio que a gente vai cada vez mais conseguir soluções integradas e sistêmicas. Na África tem problemas estruturais bem fortes também, estão avançando bastante, mas tem, então lá é mais gritante, né? Aquelas coisas que o pessoal vê na propaganda lá do Médicos Sem Fronteiras, você vive aquela realidade a todo momento. Eu decidi trabalhar com crianças órfãs, soropositivas, e foi aí que mudou, né? Eu acho que cada um tem o seu momento de virar a chave, né? A pandemia tem feito esse virar da chave que eu falei em muitas pessoas agora, e eu tive essa oportunidade em 2006, 2007, né, quando eu fiz essa virada de chave. E aí eu destinei todos os meus estudos, né, inclusive o último que a gente falou em Oxford, para promover o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil e ajudar o Brasil a avançar, né? Porque eu falo que no Brasil a gente trabalha com os dois eixos. Tem a pirâmide de Maslow, que eu falo que é a base da pirâmide de Maslow, a questão da sobrevivência, temos que investir, tem gente passando fome, e estamos fazendo isso nessa pandemia de forma, assim, muito solidária, mas a gente tem que pensar em estratégias de longo prazo. Então, a gente está estruturando agora programas de geração de emprego e renda, né, para que a gente venha, de alguma forma, estruturar ações que venham atuar no médio e longo prazo. Então, a gente precisa unir forças aí, o primeiro, o segundo, o terceiro setor e o 2.5, né, que a gente chama, as startups, para a gente trazer soluções, inovações sociais e ambientais. E o esporte entra muito nisso. Você estava falando de reconectar. Muitas pessoas precisam achar esse propósito interno, né? Eu achei um propósito e uma missão na minha vida, né? E isso que faz parte quando a gente acha uma missão e um propósito da nossa existência mesmo, né? Por que que a gente está aqui, né? E eu tenho muita fé. Então eu vejo que Deus nos criou com talentos do jeitinho que cada um é, porque a gente tem uma missão a cumprir, né? Para não desperdiçar esse nosso tempo aqui. E eu vejo que o esporte ele atua muito numa coisa que está aparecendo muito até na pandemia, que que estão chamando de economia da ansiedade, porque muitas pessoas são ansiosas. Eu estava vendo o Brasil fica entre os 10 países mais ansiosos do mundo. E por que que o Brasil é um país muito ansioso? Porque a gente tem problemas de violência, a gente tem muitas... O brasileiro fala que tem que trazer solução todo dia, pepino todo dia, parece o pepino, e a gente está sempre resolvendo problema. Eu tinha amigos na Europa que falavam, como é que vocês conseguem viver? Porque eu falei, quando vai entrar em casa, a gente olha se não tem ninguém para a gente poder entrar, abrir o portão da garagem. Então, tudo isso, na verdade, vai somatizando de um jeito que o Brasil é considerado entre os 10 países mais ansiosos. Isso já estava forte, muitos, né, tendo problemas, né, de tratar questões, né, psiquiátricas, psicológicas, e isso cada vez mais vindo. E agora, com a pandemia, acho que muita gente piorou. E aí agora está criando um negócio, uma economia da ansiedade. O esporte entra junto. Isso é muito legal, porque o esporte ele valoriza isso, né? Ele traz para a gente esse momento até da mente, do físico, eu falo, preciso correr, tem hora que eu falo, deixa eu correr, gente, deixa eu correr, que é a descarga de adrenalina, que faz bem, e o esporte, ele entra como uma das soluções. Então tem vários esportes que estão entrando dentro que eles chamam da economia da ansiedade, e essa questão do esporte trazer o social, né, que eu só vou pegar o gancho do que você falou, eu acho muito importante. Hoje, se você vê os Estados Unidos, eu acho que é o país que mais mostra isso, mas o esporte como uma ferramenta de inclusão, inserção e até mudanças sociais, né? Então, a gente vê que o Brasil, os Estados Unidos são um país que veio de uma história escravocrata, a gente teve problemas de escravidão, então muitos negros ficaram, sim, né, em situações, né, que a gente chama de vulnerabilidade social, e muitas vezes pelo destaque no esporte, quantas vezes a gente vê, né, principalmente nos Estados Unidos, grandes pessoas saindo de condições geralmente extremamente baixas, e que pela performance dele esportiva, ele consegue chegar, né, em lugares extremamente que nunca imaginou, né? Não só econômico, mas no sentido cultural, no sentido de inserção, né? No sentido do empoderamento, né? Que é as palavras que a gente usa muito hoje, social e econômico, né? E o esporte, ele faz muito isso, né? Então, o convite é para o pessoal acompanhar a Voit, e eu me apaixonei por isso, né? O meu trabalho em desenvolvimento sustentável foi por isso, porque eu vejo que através dos nossos conhecimentos e talentos, a gente pode mudar histórias de vida e pode contribuir cada vez mais para o ambiente, meio ambiente evoluir. Eu tenho uma experiência, eu voluntariei em favelas, eu lembro até hoje do primeiro dia que a gente levou as meninas do balé, que tinha balé, para o cinema, né? Então,
foi a primeira vez que elas foram no cinema e depois de conseguir levá-las no teatro para ver uma peça de balé, coisa que elas nunca teriam acesso, né? Então o esporte ele cria um acesso, né, que muitas vezes você não tem a outras coisas, né? E isso é muito importante, histórias de vida que mudam por causa disso. E aí eu convido a acompanhar a Voit está com uma meta aí de apoiar 300 crianças e principalmente 100 vão ser selecionadas, né? E esse é o desejo, né, que elas possam chegar e sonharem com patamares que hoje muitas vezes a realidade delas não condiz. Então eu digo que o desenvolvimento sustentável é apaixonante por causa disso. E ele é apaixonante porque ele é uma jornada, né? Ele não é pontual, né? Não é só entregar a cesta básica, eu falo, é a gente entregar e acompanhar aquela família, né? Por que ela precisou da cesta? Por que que ela perdeu tão rápido assim, né? O poder de compra dela, de comida, né? O que que ela precisa, né? O que que a gente precisa mudar nas estruturas para que a gente possa avançar? Então, esse é um trabalho que a gente precisa somar força, atuar em rede, e a gente está muito feliz por causa disso. E o esporte, ele é também essa ferramenta de inclusão social, né, e de avanço ambiental que a gente tem que fortalecer mais no Brasil. Que as pessoas às vezes não enxergam o esporte com desenvolvimento sustentável, mas ele é uma baita de uma ferramenta. É, realmente. Uma das experiências, até quando a gente foi entregar pelo projeto Tamo Junto algumas cestas para o pessoal do futebol de rua, que é uma instituição que fomenta o futebol de rua em locais de situação de vulnerabilidade. Eu achei bem interessante o fato de que não é só esporte, né? Você olha de fora às vezes e fala, não, futebol de rua é só futebol, é futebol. Muito pelo contrário, eles fomentam teatro, aulas de informática, aulas de maneira geral, então as crianças vão num contraturno. Então é muito mais do que só o esporte, né? O esporte ele vem como uma das ferramentas para fazer a transformação, mas a educação e toda essa parte de apoio sustentável, eles são fundamentais, né? Então as cestas básicas não foram só para as crianças que jogam bola lá no futebol de rua, foram para as famílias que nessa situação de vulnerabilidade não tinham dinheiro não tinham como se sustentar, né? Então não é só mudar a vida de um, né? É mudar a vida de uma família. Eu lembro que uma das colaboradoras lá falou que a cada cesta que a gente doava, a gente impactava algo em torno de 6 pessoas, 6 ou 7 pessoas, porque era a quantidade de pessoas que tinha numa família, né? Então, além de você poder mudar uma família inteira de patamar através do esporte, você consegue ajudar uma família inteira, né? Um pai, uma mãe, várias pessoas através de uma ajuda que às vezes ela passa muito batida, muito baixa, né? Mas que ela transforma muita gente em uma comunidade inteira. Então, Justamente. E eu convido as pessoas a irem a campo, né? Eu sei que a pandemia tem dificultado as pessoas, né? A gente fica sempre com temor, mas quando passar, né, vão a campo, né? Vão ver a realidade dessas pessoas, dessas crianças. Eu falo que eu, no trabalho de desenvolvimento sustentável, só conseguimos achar soluções que realmente mudavam as histórias de vida quando você conhece as histórias de vida, né? Então, quem tem esse desejo de promover o desenvolvimento sustentável, vá até lá conhecer aquilo que você quer promover. Eu falo que aquilo que te inconforma, aquilo que mexe com você, muitas vezes pode ser a causa da sua vida, né? Eu lembro que o que me inconforma é a falta de dignidade. Eu não posso ter meu esposo, o Gil, toda vez eu vejo uma situação com falta de dignidade, aquilo começa a me incomodar, que muita gente chama as pessoas dos invisíveis hoje, né? Tem até estudos de mestrado que mostram que são chamados invisíveis. Às vezes a gente não enxerga mais eles. E quando a gente decide conhecer as histórias, né? A gente vê que tem tanto, né? Que a gente pode de alguma forma atuar por meio dos talentos das instituições que a gente está inserido, né? Então são muitas mudanças de história e muitas famílias, igual você falou, é importante, porque muitas vezes vem de contextos muito disruptivos, né? Existem famílias que é importante até nos trabalhos sociais, com essas crianças, principalmente, a gente olhar também a parte psicológica. Então eu já tive experiências, principalmente em favelas, que eu trabalhei, que muitas vezes existe o tratamento ali num programa social da parte psicológica também. Isso é bem importante, né? A gente sempre fazer um programa social mais integrado, né? Que não pegue a criança e já joga às vezes para um esporte, alguma coisa, mas que tenha ali com ele um contato de entender um pouco o contexto, porque às vezes elas vieram de algum abuso, né, moral, algum abuso de outras formas que às vezes não deixa a criança avançar, não deixa o adolescente avançar. Então também é muito importante, né, isso que a Voit também está propondo fazer,
de olhar essa parte, porque o esporte ele melhora a parte psicocognitiva, os trabalhos em equipe, autoestima. Você procura projetos, né? São vários, assim, são vários que mostram essa correlação da performance esportiva com a performance psicoeducacional, psicocognitiva e comportamental. Então, também é bem importante a gente olhar isso. Então, o convite é esse, né? Que quem tem esse desejo de mudança, né? Social e ambiental, né? Que o ano que vem a Voit vai estar aí a campo também. E a CID também está a campo sempre. Que vocês venham, né? Falar, ó, queremos atuar nessa área, queremos ajudar, queremos estar junto. Então, estamos aí à disposição para a gente transformar esse Brasil, esse mundão. Ótimo. Muito obrigado. Perguntaram ali, sim, a live vai ficar salva. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição aqui. Vamos esperar uns minutinhos para ver se sobe alguma perguntinha ali. Eu vou aproveitar e deixar aqui para vocês. A gente fez o projeto Tamo Junto, né? E eu vou deixar o link para mostrar um pouquinho o que a gente fez, como que a gente arrecadou, e até para quem quiser contribuir, eu acho um momento bem interessante. Justamente falando de sustentabilidade, é interessante a gente falar sobre isso. Não sei se alguém tiver mais uma pergunta. Aproveitem aí, gente. Isso. É um tema, não é tão novo, mas muitas vezes ele ainda é considerado recente, né? O desenvolvimento sustentável. Não sei se tem como escrever aí o nosso site, alguma coisa, não sei. Deixa eu ver. Eu tentei colocar aqui, mas não foi o... Deixa eu ver se vai. Se você quiser deixar ali. Vou ver se aparece aqui. Vou deixar o site da nossa consultoria para que... Deixa eu ver se vai. Apareceu? O teu apareceu. Deu certo. Tem o site da nossa consultoria, lá tem o e-mail, tem o telefone, e se vocês quiserem conversar mais sobre esse novo normal, o avanço, né, das questões sociais, ambientais, e na Voit também, né, como o Thiago falou, vão acompanhando, porque tem muitos projetos que já estão começando e que vão se fortalecer ainda mais. E tem muita coisa para... Veio uma pergunta aqui para você, Mayra. Pediram para você, a Paloma pediu para você falar sobre análise de vida de produtos. Análise de ciclo de vida, né? Legal. Então, análise de ciclo de vida é algo que está bem tornando-se cada vez mais forte, principalmente no setor industrial, né? Onde a gente vai avaliar desde de todas as entradas dos insumos para produzir aquele material. Então, a gente vai olhar, um exemplo, a pegada de carbono, quanto que tem emissões de gases, né, de efeito estufa, toda a parte ambiental, quanto que foi gasto em água, o quanto que foi gasto, né, em energia, e também as questões sociais. Então, como que essa cadeia atua com as questões trabalhistas, como que é a origem. Então, muitos clientes estão olhando a questão da origem, se não teve trabalho infantil, se não teve trabalho análogo escravo, toda a questão de direitos humanos. Então, tudo isso ele vem como se fossem em grandes medições que se cria para cada insumo que entra naquele produto, né? Então, eu fui gestora no Grupo Boticário, eu sei que o Grupo Boticário faz esse trabalho com muita excelência. Então, vamos supor, quando a gente vai construir um perfume, então tem uma fragrância. Cada fragrância, desde a baunilha até um cítrico que vem, você vai ver todos os indicadores ambientais e sociais, desde lá da origem até a logística para chegar na indústria, tudo que vai ser consumido durante a fabricação desse produto. Depois vai ser avaliado o pós-consumo, o consumo e o pós-consumo. Então, por exemplo, quando você faz um produto que ele tem seus insumos biodegradáveis, um shampoo, por exemplo, você lavou o cabelo e depois que ele sai, né, por todo o sistema de esgoto, como que é feito a parte, né, da biodegradabilidade daquele produto. Então, você vai olhar também isso, consumo, pós-consumo, e até a logística reversa das embalagens, que hoje as próprias indústrias são responsáveis. Então, a gente chama, que é como se fosse do berço ao berço. É desde a origem dos insumos, toda a logística, até ele ser consumido e como que vai ser avaliado. E aí existem indicadores ambientais e sociais para isso.
Então, que considera o uso do petróleo, por exemplo, que considera cada insumo, do alumínio, em cada item desse vai tendo essa somatória. Tá? Então, assim, no Brasil, os indicadores de análise de ciclo de vida, eles estão evoluindo muito, porque você precisa de ter indicador aplicado àquela realidade local, né? Então, um insumo que chega, por exemplo, na Europa é diferente do insumo que chega muitas vezes no Brasil, que chega na Índia, que chega na China, que chega nos Estados Unidos. Então, o que eles estão tentando fazer é tornar com que esses indicadores eles sejam cada vez mais adaptados às realidades locais para que esses números ficam mais próximos. E é incrível, assim, né? Hoje você vai na Europa, por exemplo, comprar um produto, tem o QR Code e você consegue pôr o celular e você conseguir ver toda a análise de ciclo de vida, por exemplo, de um produto, e você vai decidir, você vai comprar um amaciante. Você consegue olhar e ver qual que tem o menor impacto ambiental, o menor impacto social. Então, além do preço, muitos consumidores, né, que é o meu sonho, a gente chegar aqui no Brasil, você olha e você consegue ver pelo QR Code qual que teve o menor impacto social e ambiental em toda a cadeia. Então, é bem interessante e esse nicho de consumo tem aumentado cada vez mais, né? Isso é bem interessante. E a Voit vai estar trabalhando com alguns números de economia circular que vão ficar disponíveis no site. Então, a gente está junto nessa Sim, jornada sem e vai ser dúvidas. bem interessante quando você compra um produto. Inclusive, Pode falar, fala, Thiago. exatamente, inclusive essa parte dos indicadores de impacto, né? A gente entendendo um pouco mais a nossa cadeia, a gente quer colocar os indicadores de impacto de cada produto. Então, não vai ser só mais o preço ou a qualidade do produto, porque hoje a gente entende que é muito produto e às vezes é muito produto igual, com qualidade boa, então é difícil você escolher. A questão social e ambiental ela vai ser um indicador que vai ajudar o nosso consumidor a escolher a melhor escolha para ele de acordo com o que for impacto, né? Então esse é um dos indicadores que a gente até pegou como benchmark para colocar ali, porque a gente entende que é mais com a mudança de mindset de consumo da sociedade, a gente entende que a gente tem que dar para as pessoas essa oportunidade de escolherem um produto que faz mais fit com o que ela busca, né? E até no quesito ambiental e social. Ótimo. Legal, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, eu fiquei acompanhando. Deixa eu ver se vou fixar o teu comentário aqui com a Cid. E é isso. Muito obrigado, Mayra, pela sua atenção, pelo seu tempo de segunda-feira à noite, chuvosa. A gente espera manter essa parceria aí muito tempo. Muito obrigado pela tua atenção. Eu acho que quem tiver alguma dúvida pode mandar pra gente depois, ou pra própria Mayra ali, ou na Cid. Agradeço a atenção de todos e acho que é isso. Tem mais alguma consideração a falar? Não, mandar um abração e bora transformar esse mundo aí. Vamos lá, vamos junto. Obrigado. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite.